Marcos ele pode, né, intervir a qualquer momento da apresentação. Então, gostaria de começar explicando, né, que essa parte vai ser uma parte mais prática, onde a gente vai juntos construir esse roteiro de aprendizagem para alunos que apresentam TEA, né, alunos com TEA, que eu também a qualquer momento posso falar pessoas com autismo, até porque tem pessoas que preferem essa nomenclatura. Mas, enfim, essa vai ser a parte mais prática da nossa aula. Gostaria de começar de falar que o ensino de geografia ele tem diversas possibilidades de práticas pedagógicas, seja para alunos que apresentam autismo, seja para alunos que apresentam outro tipo de dificuldade, de desafios. Então, quando o professor entra na sala de aula, como bem o professor Marcos colocou em toda a sua fala, ele encontra diversos cenários, e a gente não pode olhar para o nosso público como se todo mundo fosse igual, né? Então, existe essa necessidade de tornarmos a geografia mais interessante para todos. É uma abordagem extremamente complicada, porque você está numa sala de aula, tem 30, 40 alunos, e aí fica complicado. Cada aluno, entender a dificuldade e a particularidade de cada aluno. Então, é um desafio. E aqui, junto nessa live, a gente vai construir essa proposta didática, essa proposta pedagógica, voltada aí para uma aprendizagem mais significativa, uma aprendizagem mais inclusiva, né, voltada aí para as pessoas com autismo. Como o professor Marcos falou, qualquer dúvida, escreve no chat, que após a exposição, nós iremos, então, dar procedimento, né? Após a exposição, a gente vai responder as perguntas de vocês. Então, existe essa dificuldade, o professor de geografia tem essa dificuldade de ensinar a própria ciência, e muitas vezes a gente chega lá e já passa o conteúdo como se todo mundo aprendesse de forma igual, e não é assim que acontece, né? E aí entra a gamificação, como o professor Marcos falou, como uma dessas estratégias. A gamificação, ela não é uma fórmula pronta, né? Ela não é, tipo assim, aplica que vai dar certo. Tanto que a gamificação, ela nasce não com o propósito de ensinar, mas como o professor Marcos também colocou, ela nasce para fins das empresas, de aumentar o engajamento entre as empresas, e a partir disso, alguns pesquisadores eles vão pegar a gamificação e aplicar nos ambientes de aprendizagem, que tem dado muito certo, segundo as pesquisas e as nossas literaturas disponíveis. Então, não é uma fórmula pronta, assim como o Solar System Scope, ele não é uma fórmula pronta para lidar com os alunos com espectro autista. Então, não é uma fórmula pronta, como eu já falei, é preciso adaptações. Então, a partir de uma primeira aplicação, ou a partir mesmo de uma abordagem prévia do professor antes de ir para a sala de aula, é preciso que ele entenda o seu público e também o seu conteúdo, né? Então, todos os alunos têm desafios, mas em especial aqui a gente vai tratar com os alunos, né, que apresentam autismo. O aplicativo ele não foi desenvolvido, pensado apenas na sala de aula, como o professor Marcos colocou no início da live. Então, só recapitulando aqui, ele não foi pensado, o aplicativo é para sala de aula e educação. Não, o aplicativo ele foi pensado, mais à frente eu vou falar, porque um dos fundadores, ele sentia muito essa necessidade de perceber e de manipular como é o nosso universo, o nosso sistema solar. Então, trata-se de uma adaptação, e junto a gente vai construir essa adaptação. E também gostaria de deixar claro aqui que, em muitos momentos, né, professores de geografia ou até professores de ciências, pedagogos, em muitos momentos da nossa educação básica, eles vão precisar tratar de assuntos de astronomia. Então, o nosso aplicativo ele tem um foco. O foco dele é possibilitar com que o usuário tenha um contato maior, tenha uma possibilidade de explorar o sistema solar. Então, não só o sistema solar, como também, mais à frente, quando a gente estiver na prática mesmo do app, vocês vão entender. Então, o professor de geografia, ele acaba ficando responsável por ensinar, né, esses conceitos de astronomia e algumas coisas também da própria geografia, por exemplo, os movimentos da Terra, a questão dos fusos horários. Então, para alunos, pode ser mais difícil de compreender, e principalmente alunos com TEA, essa questão pode ser um pouco mais... pode apresentar desafios maiores para eles, porque existe muito essa necessidade de manipulação, né, para poder que se entenda como é que o movimento acontece, como é que acontece a questão dos fusos horários, como estão linkadas as coordenadas geográficas, então, o movimento da Terra, informações do sistema solar, informação sobre planetas. Como o aplicativo ele é bem intuitivo, ele é bem interativo, como a gente vai ver mais à frente, isso meio que acaba, não diria facilitando, mas possibilitando uma otimização de aprendizagem desses alunos com TEA, até porque mais à frente a gente vai discutir que existem alguns parâmetros que, dentro da literatura, que fazem com que
facilite esse processo de abstração do conteúdo. Então, pode passar o slide, por gentileza. Então, começar falando aí sobre o que é o Solar System Scope. O Solar System Scope ele foi lançado lá em 2010, um projeto aí que nasceu de fundo de garagem. Ele é um modelo do sistema solar, então o professor pode explorar o sistema solar e fazer com que o aluno, as pessoas, alunos com autismo, entendam melhor a questão do sistema solar, como é que funciona. E outra coisa, entenda também que o nosso universo ele é infinito, então até agora não se tem conhecimento de uma finitude dele. Então, o aplicativo, como a gente vai ver na prática, ele possibilita, você ter uma tridimensão do sistema solar, ou seja, você consegue mexer nele todo e ficar explorando de fato, a partir de sua própria experiência. Claro que na sala de aula a atividade vai ser mediada a partir de um roteiro do professor. Então, ele também apresenta o céu noturno, ele apresenta a questão do espaço exterior em tempo real. Então, são posições, o aplicativo ele apresenta posições precisas dos objetos, tem fatos, tem informações sobre o universo, as galáxias, planetas, estrelas, eventos astronômicos. É uma plataforma bem educativa, ela combina ciência, tecnologia e leva realmente o aluno, o indivíduo, para uma experiência com o sistema solar. Pode passar. Pode passar. Isso. Não, Então, quem são os fundadores? Temos o Adrian Bayer, ele que teve essa ideia, a partir dessa necessidade de interagir com a questão do sistema solar, até mesmo para ele próprio aprender. Ele é atualmente o designer, ele também é desenvolvedor do próprio aplicativo, então ele que teve essa ideia inicial. E o Marian Bayer, que foi o primeiro a realizar a programação real do Solar, que eles colocam como se fosse um apelido para o aplicativo. E ele é um guru aí dos cálculos celestiais. Então, ambos possuem formações em astronomia e eles acharam bastante interessante isso, mas para desenvolver no sentido assim, de qualquer pessoa que quiser entender melhor, sabe? No sentido de uma necessidade de popularizar, de tornar mais democrático o conhecimento sobre o nosso sistema solar. E a partir disso, existem aí poucos estudos ainda sobre o aplicativo, então por isso que se trata de uma proposta que a gente vai fazendo alterações a depender da nossa prática pedagógica e, claro, das diferenças que existem dentro das salas de aula. A partir disso, eles projetaram esse aplicativo para melhorar, facilitar, para que os alunos entendam melhor a questão do sistema solar. Pode passar. E um dado extremamente importante, que é interessante falar aqui, de onde são os dados emulados pelo sistema, Como é que o Solar System Scope, ele pega essas informações? Será que são informações que a gente realmente pode confiar e tudo mais? Então, os cálculos do Solar System Scope, eles são baseados em parâmetros orbitais que foram publicados pela NASA. Então, é um aplicativo que é extremamente... os dados deles são extremamente cautelosos e criteriosos, porque são publicados pela NASA, Então, são uma fonte de informação riquíssima. O aplicativo ele apresenta mapas únicos do planeta, então são baseados na questão de elevação das imagens da própria NASA. Inclusive, as cores e tonalidades, as texturas, como a gente vai ver mais à frente, eles são ajustados de acordo com as fotos em cores reais, feitas pelas espaçonaves que a NASA já enviou para poder explorar o sistema, Então, tem inclusive imagens do telescópio espacial Hubble, então é realmente uma tecnologia muito avançada. Pode passar. Mas aonde é que está disponível o Solar System Scope, Leandro? Como é que eu posso fazer a utilização desse aplicativo na minha sala de aula, ou até mesmo só para mim e para um aluno específico, ou só mesmo para questão de curiosidade? Bom, ele está disponível em uma versão online para computador, que é o que a gente vai experimentar agora. Mas existe também uma versão demo, que é uma versão de experimento para o computador. Infelizmente, essa versão ela é paga, porque existem outras funções, e aí eles precisam capitalizar para poder manter o resto das coisas gratuitas. Mas não existe tanta diferença da versão paga quanto a versão online, que está disponível e livre para qualquer pessoa
A diferença mesmo maior, pessoal, é na questão da nitidez das imagens, na qualidade das imagens. Então, não tem muita diferença, até porque esse sempre foi o propósito dos criadores, de tornar público e democrático essa informação. Mas é claro, né? Precisa ser capitalizado até mesmo para manter alguns custos do aplicativo, seja de servidor, seja de endereço, enfim. Também tem aplicativos disponíveis na Play Store, que é a loja de apps para celulares, smartphones que tem o sistema Android. Aí você, né, verifica se o dispositivo do seu aluno ou se o seu mesmo dispositivo ele tem os pré-requisitos básicos para rodar o aplicativo. E temos também na Apple Store, que é para sistemas iOS. Então, o jogo, né, o sistema Solar System Scope, ele está disponível tanto para computador, e aí você, enquanto professor, mas os meus alunos não podem ter acesso direto ao celular, a escola não deixa. Então, você leva o seu notebook, projeta na sala de aula e, em algum momento, você vai mostrando, explorando junto com seus alunos, nem que eles tenham, pelo menos, a experiência visual. Porque o interessante do aplicativo é ter essa experiência, né, de explorar mesmo individualmente, né, a partir de um roteiro pré-elaborado. Então, se existe essa possibilidade, se tem esse problema na escola dos alunos não poder ter acesso nem a computador no laboratório de informática, porque a gente sabe a realidade das nossas escolas, ou a um tablet educativo, espelha que a experiência ainda vai ser rica. Enfim, o professor também pode até passar atividades, né, dependendo do grau e do nível dos estudantes, né, e pessoas com TEA, a partir da autonomia dessa própria pessoa, para que ele explore também em casa, como uma atividade uma tarefa de casa, enfim. Então, e outra questão que eu gostaria de colocar é que na versão online, que é o que a gente vai ver agora, alguns dados são em inglês. Infelizmente, eles não disponibilizam português. Porém, nos aplicativos, tanto da Play Store quanto da Apple Store, é um requisito básico que todo aplicativo ele precisa ter essa tradução para o idioma. No caso, no Brasil, o português. Então, nos aplicativos, que inclusive eu acho até melhor, tem essa tradução para o português. Então, fica tranquilo que o aluno vai conseguir explorar e mapear, explorar de forma individual, fazer o que ele achar interessante ou o que o roteiro pedagógico seu quer colocar. Agora pode passar para o próximo slide. Bom, como vocês perceberam, eu estava falando de maneira, assim, algumas informações gerais sobre o Solar System Scope, sem levar nenhuma consideração específica, né? Como o professor Marcos falou, pessoas com autismo, elas não podem ser invisibilizadas dentro da sala de aula, elas existem, elas precisam ter também acesso a um conteúdo de qualidade, a uma aprendizagem que seja adequada às suas dificuldades, porque todos os nossos alunos possuem dificuldades, e a partir disso a gente precisa reconhecer. Mas como esse aplicativo, dentro da literatura, como é que ele pode ajudar? Bom, dentro da literatura eu elenquei alguns pontos, 4 pontos, que faz com que o Solar System Scope ele se adeque como uma estratégia de aprendizagem para esse público em específico, né? Então, a gente tem a questão da abordagem individualizada, que já foi falado anteriormente, que é reconhecer que cada aluno com TEA ele é único, né? Então, desenvolver um plano educacional individualizado, levando em consideração o seu grau de autismo, né? Levando em consideração também os seus interesses, né? Como o professor Marcos colocou o exemplo das séries, existem alunos que possuem mais interesse nisso, naquilo, enfim, reconhecer, é uma etapa assim, que é cuidadosa. E na aprendizagem, esse aplicativo aqui, ele permite com que os alunos consigam explorar o universo a partir dos seus próprios interesses e de suas próprias preferências. Pode ser que, eventualmente, um aluno, uma pessoa que tenha TEA, que apresente TEA, pode ser que, de repente, ele tenha interesse em estudar, não a Terra, mas, por exemplo, o Mercúrio, ou até mesmo o próprio Sol, ou alguma individualidade no planeta. Enfim, o aplicativo permite isso. Então, vai depender do nível de educação no qual o aluno está. Então, como eu falei, é uma possibilidade, uma proposta que tem que ser adequada à realidade ao qual o professor quer aplicar. Aí tem também a comunicação alternativa, né? Alunos com TEA, eles podem ter dificuldade na comunicação verbal, porém, eles podem ser ótimos na questão da comunicação
da escrita, também da questão da fala, né, e outras questões. Então, a gente tem que considerar a utilização de métodos de comunicação alternativos, né, como sistema de comunicação por imagens, que, por exemplo, é o que a gente vai utilizar, seja por vídeos também, enfim, sons. O aplicativo ele emula sons, o que faz com que o aluno tenha uma maior abstração do que ele está vendo ali, do que ele está conhecendo. Então, é um aplicativo que realmente submerge o aluno nessa forma de comunicação visual, sonora, são imagens dinâmicas, o aluno interage, então é interessante. E outro tópico, a visualização, como eu já falei, né, o uso de apoios visuais, né, como diagramas, imagens, vídeos, e um ambiente sensível, né? Criar um ambiente que esteja sensível às necessidades sensoriais do aluno com TEA. Pode. Agora eu vou espelhar aqui a minha tela, só para mostrar para a gente ir logo já para a prática. Tá? Então, se você tiver alguma pergunta, eu vou tentar responder no final, tá? Eu vou pedir para a Aline colocar aqui, ó, já tá, muito bem. Para que a gente conheça um pouco mais o aplicativo. Bom, como eu estou na minha versão desktop, que é pelo notebook, e a minha tela ela não é, tipo assim, gigantesca, talvez vocês podem ver um pouco reduzido. Porém, depois dessa aula, cada um pode baixar o aplicativo e ter sua própria experiência, né? Porque não adianta chegar e dizer que é assim, assim, assado, não. Ele realmente te possibilita explorar todo o universo. E a partir da sua própria experiência, né, obviamente, você vai ter esse conhecimento, né? Então, eu gostaria de apresentar primeiramente, antes de a gente ir para o sistema solar, a página inicial, né? Então, o que é isso aqui? Quando você se depara com isso aqui, meu Deus, tem muitas informações e muitas estão em inglês. O que é? Então, aqui temos a página inicial. Para você que já tem o conhecimento, é só entrar em Start, né? Que significa início, e aí você já inicia, né, com todo o sistema. Porém, existem algumas informações. É um site bem interativo. Então, você pode perguntar, você pode elaborar algumas atividades básicas para os alunos com TEA, para que eles consigam, né, ter essa noção de organização também, né? Então, você pode pedir como é que está organizado o site, né? Como é que está organizada a plataforma. E aqui a gente tem um quote, né, que é uma citação de Carl Sagan, que ele fala assim, uma tradução literal: quando a gente olha para o céu à noite e vê as estrelas, tudo que a gente vê está brilhando por causa da distância do fluxo nuclear, coisa assim. E aqui a gente tem, né, mais algumas informações falando que o Solar System Scope, como eu já falei para vocês, é um modelo do sistema solar, do céu à noite, do céu noturno, enfim. E aqui existem algumas imagens, alguns prints. Gente, eu vou pedir aqui para que quando delegue o Marcos ou a Aline entrar e me avisar, tá? Porque eu não estou na tela de transmissão. Então, se tiver algum travamento ou algum congelamento de imagem, me avisem, tá? Então, existem prints, né, aqui de como funciona o aplicativo e tudo mais. Só mesmo uma questão de demonstração. E aqui a mensagem dizendo que o site ele é gratuito, graças ao quê? Graças à comunidade que apoia, que faz doação e tudo mais. E existe aqui, né, as informações da disponibilidade do aplicativo, a questão das merchandising, né, que eles capitalizam através da venda de produtos do aplicativo e tudo mais. São só mesmo informações para que vocês fiquem inteirados de como é o aplicativo, de como é a página inicial, né? Só para você saber, quando você for entrar, você não se perder. Então, aqui tem uma aba de notícias e tudo mais, e de lançamentos recentes, né? Eles estão em constante atualização, porque esse negócio ele saiu em 2010, e até a partir disso, passou-se por muitas transformações. Então, é um site que, né, uma plataforma, podemos dizer assim, porque é plataforma e dispositivo, que apresentou imagens em ótimas qualidades, são imagens lindas do planeta e sistema solar. E aqui tem outra opção, vocês podem ver, Explore, logo aqui em cima. Essa opção está disponível para computador. E aqui ele apresenta algumas funcionalidades que o professor, o aluno, pode explorar também. Home, essa primeira que vocês estão vendo aqui, ela é a página inicial. Então, se eu clicar, vai voltar lá para o início. About, que significa sobre, literalmente informações sobre o Solar System Scope. Então, ele vai trazer informações que eu já apresentei para vocês no início
da apresentação, aqui os desenvolvedores e as pessoas que estão mais à frente do projeto, eles colocam os créditos para a NASA, fala dos contribuidores do aplicativo. Merchandising, como eu falei, são as vendas de produtos. Solar Lab, que são outros projetos que a equipe do Solar System Scope está desenvolvendo, ou seja, você pode visualizar aqui, ó, algumas... Essas aqui são imagens feitas por computação gráfica, tá? Não são imagens reais. Então, a partir disso, eles estão com esse projeto de expandir e de fazer com que o nosso aluno, ele de fato simbolize, né, finja que é um robô e explore Marte, por exemplo. Eles estão com esse projeto. Espero que consigam desenvolver o mais rápido possível. Por exemplo, um jogo de ir para a Lua e tudo mais. Enfim, e aqui existem os projetos que eles colocam e aí os usuários podem votar no qual eles têm mais interesse que seja colocado logo. E aqui temos os online apps, que são espaços de visualizações que, infelizmente, eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês, porque o Adobe Flash foi desativado e nesse notebook ele não tem, mas é basicamente uma representação de como ocorre alguns eventos, por exemplo, a posição relativa do Sol para a Lua, eventos astronômicos, enfim, que são coisas que também podem ser exploradas futuramente. Aqui, outro ponto que eu acho extremamente importante é a questão dessa aba aqui das texturas, gente. Eles, como eu falei, eles têm essas imagens de telescópios que a NASA enviou de espaçonaves que a NASA enviou, como a Messenger Vink, a New Horizons, enfim. E a partir disso, eles coletam como em alta resolução, como seria a textura dos próprios planetas, né? Porque nessa versão aqui a gente não vai conseguir ver bem nitidamente a textura no 4K, no 8K, porque essa é para uma versão paga. Mas ainda assim já é extremamente importante para o aluno, por exemplo, aqui de Marte. Ver se eu consigo fazer o download. Está mostrando a tela do Solar System, né? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar rapidinho. Aqui, por exemplo, eu não sei se na transmissão de vocês estão conseguindo notar, mas aqui está muito nítido para mim a textura de como seria o planeta Marte. Então, para o aluno, isso aqui é extremamente interativo, extremamente importante, principalmente alunos com TEA, porque eles podem realmente explorar a partir de seus interesses, né? De criar daquela ideia de aprendizagem, daquela ideia de aprendizagem individualizada, daquela ideia de aprendizagem visual, onde o aluno explora a partir de seus próprios interesses, né? Claro, seguindo um roteiro que o professor vai estabelecer, que é o que eu vou mostrar mais à frente. Paper Models seria, por exemplo, quando o professor não tem essa opção de mostrar para os alunos, mas o site, né, mostrar no computador, na tela do computador, projetar, o site ele disponibiliza alguns modelos dos planetas para que sejam impressos e depois o professor montar. Aqui tem, e mostrar em sala de aula. Outro ponto também muito interessante, Astronomic Places. Esse aqui também pode até servir como uma atividade para alunos alunos autistas. Por quê? Porque aqui ele vai mostrar alguns lugares em que vão acontecer, o que estão acontecendo, eventos astronômicos. Aqui no caso, da minha localização não está precisa, porque eu não permiti, né? Mas aqui, por exemplo, ele mostra onde vai acontecer um desses eventos. E Emblazing é basicamente, se você tem um website, você quer colocar o emulador do programa nesse site, para que as pessoas tenham esse conhecimento e possa explorar a partir dos próprios sites que tem. Sky Diary é basicamente as notícias, né? São o que eles publicam, né? A questão de notícias de eventos astronômicos e essas coisas relacionadas. Space Media, que é o que a gente vai ver também mais à frente, quando a gente vai explorando de fato, que é basicamente uma Wikipédia, né? Wikipédia não, uma enciclopédia, perdão. Uma enciclopédia onde vai ter informações aí dos planetas.
Aqui, ó, informações não só dos planetas, informações básicas do sistema solar, a cosmologia, de algumas descobertas da Terra, de planetas, enfim. É um site que realmente te possibilita explorar muita coisa do nosso espaço e da astronomia. Download App, como eu já falei, é para você baixar o aplicativo. Newsletter é para você cadastrar o seu e-mail para receber essas informações. Aqui tem a plataforma no YouTube deles, Facebook, account é só mesmo para quem tem a conta paga. Então vamos começar a explorar. Eu sei que vocês estão ansiosos, tanto quanto eu, para explorar o Solar System Scope. Quando eu apresentei a ideia para o professor Marcos ficou igual uma criança de 6 anos, porque ele não sabia, não tinha esse sentido de dimensão, ou seja, para alguém que já passou por muita coisa, entender é interessante. E aqui a gente começa com o Start. Não tem muito erro, não. E aí ele vai carregar. É claro, vai depender da sua máquina, que essa máquina ela tem que ser uma máquina que consiga rodar alguma coisa. E aí está carregando. Então, como eu falei anteriormente, existem muitos assuntos, né? Vamos ver, enquanto eu falo aqui, vocês vão ver nesse trailer. Existem muitos assuntos da astronomia que o professor de geografia, ou o professor de ciências, ou em algum momento o professor de geografia precisa dar aula de ciências para pessoas que apresentam autismo, que eles são responsáveis por ensinar em sala de aula. Então, como vocês podem estar vendo por esse trailer, a gente pode fazer exatamente igual, do jeito que está aí. E a partir disso, você consegue criar um ambiente de aprendizagem estratégico, né? Talvez seja um aluno que tenha dificuldade de comunicação, mas na prática ele consegue localizar os planetas, ele consegue entender o sistema solar, através do aplicativo, né? Ele consegue fazer, tem uma aprendizagem também significativa, não necessariamente, porque às vezes o professor fala na frente da sala de aula, e o meu aluno pode não estar entendendo, por ter uma dificuldade de abstração, de compreender conceitos abstratos. Daí esse é só o trailer, tá, pessoal? Então, mas a gente pode fazer a mesma coisa no app. Então, é por isso que ele é importante, sabe? Porque você consegue, a partir de experiências individuais, a partir de experiências visuais e sonoras. Eu não vou ligar o som aqui, porque senão vai atrapalhar vocês aí no momento de compreender a minha fala, mas ele está emulando sons. Ou seja, isso é extremamente importante para que o aluno entenda, sabe? E às vezes, quando a gente fala de conceito abstrato, apenas por figura, fica complicado para o aluno, até com aluno, pessoa autista, aluno autista, fica complicado também de compreender. Porque apenas falar é simples. Mostrar uma figura no livro ali é simples, né? Porém, que ele tem esse sentido, né? Que ele tem esse conhecimento, essa noção de dimensão, de tridimensional, de ser algo infinito mesmo. Então, vamos lá começar. Como eu já falei, já apresentei aí a página inicial e tudo mais. Então, eu gostaria de começar aqui, ó, como vocês podem estar vendo, a partir dessa noção de infinidade. Quando você fala assim para os nossos alunos, principalmente com alunos que possuem mais dificuldades, o nosso universo ele é infinito. Até agora a gente não encontrou um fim nele, né? Até o que a nossa ciência pode perceber. Então, aí ele fica, tá, mas qual é a ideia de infinito que esse aluno tem, né? A ideia de infinito, como vocês podem estar vendo aqui, deve estar fazendo uma bagunça danada aí para vocês, só para vocês mesmos entenderem que o aluno, ele pode ter essa questão aqui, de ser tridimensional. Então, imagina você conseguir explorar, eu estou bagunçando aqui só para vocês terem a noção mesmo, tá, pessoal? Imagina você ter essa noção aqui de que você pode fazer literalmente tudo. Claro, a partir de uma prática mediada. No primeiro contato, os alunos vão fazer isso aqui, que legal, professor, eu posso mexer, posso entender, posso ampliar, chegar aqui no Sol e tudo mais, posso ir explorar os planetas e tudo mais, claro, né? Então, essa já é uma ideia principal que os alunos vão ter de explorar mesmo, de afastar, de ver o quanto é distante e tudo mais. Mas é claro que a prática pedagógica ela precisa ser mediada. Então, eu gostaria de mostrar como primeira ferramenta essa questão da órbita, né? De como é que a Terra faz o movimento de translação e o movimento de rotação. Aqui está em tempo real. Em tempo real é tempo real. A gente não vai ver a Terra girando e nem ela fazendo o giro em torno do Sol, que é o movimento de rotação e de translação.
Tá aqui, gente. Aqui é em tempo real que você pode mostrar para o seu aluno. É exatamente assim. Por quê? Porque o aplicativo ele obedece informações verídicas da NASA, então ele é 100% fiel nessa questão. E que vocês podem ver o ano 2023, aí tem 21 de agosto, que é o dia que a gente está hoje, 10 e 12 da manhã. Vamos olhar aqui para a Terra. Ó, dá para ver o Sol emitindo luz aqui, certo? Mas aí professor, eu quero mostrar para o nosso aluno esse movimento de translação e o movimento de rotação. Como é que eu vou fazer para mostrar isso para o meu aluno? Já que o tempo está passando muito devagar, vou ter que passar o dia todinho? Não. Você vai ver aqui, ó, tem essa ferramenta aqui que você pode ou vir para a esquerda, que aí vamos voltar no tempo, é uma viagem espacial de volta no tempo, e você pode avançar o tempo, que é como a gente vai fazer agora. E um detalhe importante, quanto mais eu avanço, ele vai avançando. Eu só avancei 13 minutos por segundo. Então, no futuro, já é 11 horas no futuro. E aqui já está passando rápido, não vai ter como eu cronometrar. Mas observem aqui, apenas 13 minutos por segundo. Vocês já estão conseguindo ver a Terra girando, né? Aqui, deixa eu aproximar mais um pouco aqui, ó. A Terra, ó, ela já está fazendo esse movimento de rotação. Ela já está girando no seu próprio eixo. E isso você já consegue explicar um conceito que muitos alunos não entendem. Poxa, professor, como é que a Terra gira se eu nem sinto ela? Né? Então, aqui você já consegue explicar esse movimento. É porque aqui está muito lento, mas quando eu acelerar um pouquinho mais, vocês vão ver ela girando mais. Mas eu acredito que pela imagem aí dá para ver que a Terra já está fazendo o seu girozinho e que já está à noite. Para nós aqui no Brasil, já está à noite. Aqui é o Brasil, ó. Já está aqui, ó, o Brasil, já está à noite. Vocês percebem também que tem até a iluminação. O aplicativo, ele realmente, não vou usar outra palavra, né? Mas ele é realmente excelente nessa questão. Já está quase chegando no dia 22, porque eu estou avançando bem lentamente para que vocês entendam e compreendam, né? A partir de 13 minutos por segundo. Então, aqui no Brasil, já vai estar à noite. Aqui a gente já pode explicar até a questão dos fusos horários, que para mim, pessoal, como uma experiência própria no meu ensino fundamental, era um assunto que eu não compreendia de jeito nenhum, porque eu tinha muita dificuldade. Mas agora, com o próprio Solar System Scope, o nosso aluno com autismo, que apresenta esse tipo de dificuldade de compreender, ele vai conseguir compreender a questão dos próprios fusos horários. Ó, já está quase amanhecendo no Brasil, a luz solar já está quase iluminando aqui, só para vocês terem uma noção, estou mostrando realmente devagar, que é para a gente ir pegando aqui o negócio. Ó, já está luz no nosso Brasil, enquanto em outros continentes já vai ficando noite. Então, eu quero acelerar mais um pouquinho, professor. Eu consegui ver que a Terra está fazendo esse leve movimento de rotação, mas eu quero acelerar mais um pouquinho para o meu aluno compreender. Como é que eu faço? É só avançar mais um pouquinho. Vamos lá, 1 hora por segundo. Percebam que a Terra ela gira um pouco mais rápido. 1 hora por segundo a gente não vai conseguir ver o movimento de translação, né? Vamos avançar um pouquinho mais. Vamos lá, 2 dias. Olha o tanto de dia. Se a gente acelerasse no tempo 2 dias por segundo, seria basicamente isso aqui. A Terra girando sem parar, e percebam que ela está girando, ó, você consegue ter esse sentido de dimensão. Peraí, só baixar aqui um pouquinho, isso. Ó, ela já está fazendo um movimento de translação, né, que é quando ela dá essa volta completa ao redor do Sol. Os outros planetas também começam a se mexer a partir de 2 dias por segundo. O aluno já começa a compreender como é que os planetas estão nessa órbita, né? E aqui a Lua também, ó, a Lua gira também. Então, realmente, é extremamente interessante. Se o aluno acha que a Terra é que gira em torno da Lua, não, ó, aqui é a Lua. Então, ele está fazendo esse movimento de translação, como vocês podem estar observando. E também os alunos conseguem ter noção de como os outros planetas também se comportam, né? Que em um determinado momento da nossa aula, né, do professor de geografia, ele vai ter que explicar essas questões. Então, é muito mais visual, né, e interativa para que o nosso aluno compreenda, porque muitos desses conceitos são difíceis de compreender. E você pode ir aqui, ó, acompanhando a Terra, esse movimento de translação. Eu vou esperar dar essa voltinha só para vocês terem noção que realmente o bicho não para. Ele vai, a Terra realmente vai fazer esse movimento de translação, enquanto ela está fazendo aqui um movimento de rotação, porque está passando os dias 2 dias por segundo. Então, é realmente interessante nesse sentido. Posso avançar um pouquinho mais, professor? Pode sim, ó. Pode deixar mais dinâmico para o aluno. Ó,
Seu aluno, está muito lento, professor. Tá aí, ó, você pode acelerar para que ele compreenda esse movimento. Aqui já fez, né? Já estamos em 2024, 2025. E a partir disso já vai mudando a questão também do calendário. Então vamos voltar aqui para o tempo real, né? 2023, 10 horas do dia 21 de agosto. E eu quero explorar aqui outra coisa com vocês, que é a questão de, por exemplo, nas configurações dos tamanhos. A gente está no tamanho aumentado, então, ó, só um exemplo, eu posso aumentar, ver o sol e tal. Vou explicar que isso aqui também ele é muito intuitivo, você pode explorar também os planetas. Então, calma aí, alunos. Então, a partir disso, você consegue ter essa dimensão de aumentada, né? Mas eu quero tornar realístico para o meu aluno, para que ele veja que se, por acaso, né, porque é impossível nós, meros humanos, conseguir ver a partir de um todo, mas o aplicativo ele consegue a partir, né, dos dados que são emulados, né, pelas espaçonaves da NASA. Então, tem dois tamanhos, o aumentado, que é esse que a gente estava vendo, e o realístico. Vamos ver como seria o realístico? Pronto, seria desse jeito. Cadê a Terra, professor? Tá aqui, ó. A Terra está bem aqui, num ponto minúsculo. Vênus está logo aqui, Mercúrio está logo aqui. Você consegue ver esse brilho, o brilho do Sol. Ou seja, você consegue ter essa percepção de dimensão. Se você quiser ampliado, quiser que o aluno explore de forma aumentada, tá aqui. Você consegue representar isso. Mas se você quiser que o aluno tenha essa noção de realístico, de ser algo mais real, de uma projeção hipoteticamente realista, seria dessa forma. Você também consegue explorar dessa forma. É claro que você vai ter uma visão bem mais ampla e menos detalhista, e pode até, né, não ser tão interessante assim para o aluno, porque não vai ter tantas opções para ele explorar assim. Mas, ainda assim, é uma excelente opção para mostrar ao nosso aluno de como está colocado, né, no sentido real. E agora, outra função aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, né, que a gente estava no sistema solar, né? A gente estava no sistema solar e vou alterar aqui para aumentado, tá? Pronto. Tá aumentado. A gente pode mexer. Além do sistema solar, é só isso que o aplicativo coloca, professor Leandro? Só os movimentos de rotação e translação, questão de fuso horário? Não. A gente pode explorar também o céu noturno. E isso aqui é extremamente importante para aquele aluno que tem dificuldade também, né, de entender as questões de localização. O céu noturno, você pode observar aqui, ó, eu estou mexendo, tá, pessoal? Eu que estou navegando aqui para que vocês tenham noção que, ó, você pode fazer como se você realmente estivesse olhando para o sol para o céu, perdão, e vendo. Aqui, como ele está no fuso horário certinho, está de dia. Então, ele pode ter também essa noção, você pode desenvolver com o seu aluno essa noção dos pontos, né, da questão do leste, do norte, do nordeste, do noroeste, questão de localização mesmo. A questão do próprio aluno se situar. Então, você consegue compreender, por exemplo, explore a lua que está no sudeste e tudo mais, a partir do seu ponto de visão. Enfim. Aí tem também uma opção de explorar os planetas, né, que tem os planetas Vênus, Terra, Marte, Netuno, Urano, Saturno, Júpiter. Também tem os planetas anões que, em uma abordagem em sala de aula, os professores nem abordam muito, né, muito pela questão do próprio tempo. Tem também para a gente explorar as estrelas, pessoal. Então, são muitas estrelas feitas, catalográficas, que dá para você explorar. Por exemplo, vou clicar... deixa eu escolher uma aqui. Nessa Alphabetati. Ó, e aí já estou mostrando para vocês que dá para o aluno explorar essa questão. Não vou mostrar muito spoiler da nossa própria parte. Tem também a opção de você entender as outras galáxias e tudo mais. E o site ele coloca a informação. 10 anos-luzes de distância. Gente, é muita coisa. É uma parada assim que realmente dá para o professor explorar bastante. Então, vamos voltar para o nosso sistema solar, porque eu quero mostrar para vocês essa questão de explorar o planeta, né? A função de explorar os planetas, para que os nossos alunos compreendam melhor. Primeiro, vamos começar com o Sol. Então, você clica no Sol
e clica em explorar. Aí vai abrir essa opção aqui, que é de visit, que é visitar. Não se preocupem que no aplicativo vai estar tudo em português, então para vocês vai ser interessante. Tem a enciclopédia e a estrutura. E aí o que a gente pode, clicando em visitar, ele vai nos mostrar uma viagem ao Sol. E aí que o nosso aluno vai fazer o quê? Ele vai poder brincar, basicamente, para que ele veja todas as dimensões de como seria a representação do Sol. É só uma bola de fogo, professor? Aqui temos a questão de estrutura, que é um outro ponto que é extremamente interessante no aplicativo. Então, para você que já está num nível mais avançado, né, com a turma que requer esse estudo, aí você pode também apresentar essa opção. Aqui, o site, ele não vai te deixar às cegas, ele vai mostrar a estrutura. Como é que é a estrutura? Aqui tem informações. A fotosfera é uma fina camada mais externa do Sol, aí tem a zona de convecção, tem a zona radioativa. Então, vai explicando tudo, o núcleo, e com informações extremamente objetivas para que seu aluno não perca tanto tempo pesquisando, até porque a partir disso ele mesmo pode estudar para uma prova, quem sabe, né? Então temos a fotosfera, que é a camada opaca, a zona de conversão do Sol, a zona radioativa, que é o calor irradia no seu exterior, temos o núcleo, né, que são as reações de fusão nuclear, enfim, dá para o aluno explorar bem. E temos também uma enciclopédia sobre o Sol, sobre algumas informações importantes que eles elencam, né, sobre o Sol. Fala sobre a composição, sobre a distância, sobre a galáxia e tudo mais. Então, o Sol. Vamos então mudar de planeta. Volta lá para o sistema solar. Tem a opção de você apenas mudar, de passar para o lado, mas eu prefiro essa de você aproximar e de ir clicando em um por um, porque cria esse sentido de interatividade. Então, temos também o Mercúrio, né? Que é o que você ensina para o seu aluno, que é o mais próximo do Sol. Então, vamos visitar Mercúrio, é só clicar em Visit, que aí vai fazer toda essa viagem no espaço. Eu acho interessante porque ele realmente faz essa viagem. Então, aqui temos o Mercúrio, lá colar o Sol. Lá, olha o Sol. Então, a gente pode ver que é realmente um planeta que está bem próximo do Sol. Temos uma enciclopédia, novamente, do Mercúrio. Claro, né? Aqui informa, Mercúrio é o menor planeta do sistema solar e o que está mais próximo do Sol. Por quase não ter atmosfera para reter o calor, sua superfície experimenta a maior variação de temperatura de todos os planetas. Então, é extremamente didático. Tem até observação. Vamos estudar a estrutura de Mercúrio, né? Então, o aluno ele vai ter essa informação em tridimensional. Ele vai poder observar e, a partir disso, vai fazendo suas próprias anotações, vai tendo as suas próprias dúvidas, e é por isso que o professor entra nessa questão de auxiliar o aluno a mexer na plataforma também, né? De auxiliar o aluno com essas dificuldades. Voltando lá para o sistema solar, para a gente avançar e não ficar 4 horas de live, né? Vamos aqui falar de Vênus, né, que é o segundo planeta que está próximo aí, e aqui a gente tem, para visitar ele, pronto, saímos de Mercúrio e vamos para Vênus. Aí temos também a enciclopédia, novamente, com as informações da atmosfera e algumas observações do planeta. Aqui, por exemplo, um fato curioso é que Vênus é um dos objetos mais brilhantes do céu noturno, só fica atrás da Lua. Até mesmo o professor de geografia, que a gente não se aprofunda tanto na astronomia, até mesmo o professor é interessante, né? Aprender junto com o aluno, mas aí o aluno também se sente incluso na prática pedagógica. Aqui também temos a estrutura de Vênus. E eu sei que vocês estão ansiosíssimos para estudar a Terra, principalmente os geógrafos, né? Porque é realmente um lugar onde a gente tem mais curiosidade, tem mais estudos, né? Então vamos na Terra, vamos explorar, vamos visitar a nossa Terra, saindo de Vênus, indo para a Terra, né? Então aqui a gente tem essa primeira questão aqui de poder mexer e de ter essa interação, que eu acho extremamente importante e valioso para o nosso aluno, para que ele compreenda, né? E aqui temos a enciclopédia, que também apresenta informações super objetivas, iguais em um dos outros planetas, né? Então tem superfície, fala também do eixo de inclinação. Nos dias de hoje, a Terra está inclinada sobre o seu eixo 23,4 graus, produzindo variações sazonais no clima e no tempo em toda a superfície terrestre durante o espaço de um ano. Aqui ele fala de clima, mas infelizmente o aplicativo ele não tem tanta funcionalidade em termos, como é que eu posso falar, em termos de explorar a questão climática. Porém, pode ser utilizada também para que o aluno compreenda, né, a partir
da estratégia que o professor for adotar, ele também pode ser utilizado. Aqui tem a estrutura da Terra, como todos conhecemos muito bem, né? Temos a crosta, o manto, o núcleo externo, o núcleo interno, que eu acredito que essa vai ser uma parte em que os professores de geografia vão discutir bastante com seus alunos da educação básica, né? Então, o aluno vai poder fazer uma pesquisa, vai ter, você pode ampliar um pouquinho mais, pode reduzir o tamanho, então o aluno vai ter esse acesso, esse contato com a ferramenta, né? Então tem também informações, o que eu achei extremamente interessante no aplicativo é que ele tem essas informações, ele não é dado, ele não te deixa às cegas, sabe? Então voltando novamente aí para o nosso sistema solar, tem outros planetas a serem explorados, por exemplo, Marte, aqui, está um pouco mais distante nesse momento da Terra, então você clica em visitar. E realmente, essa emulação aqui eu acho muito interessante, porque faz essa viagem no tempo. Aqui temos Marte, então olha do jeito que ele não está. Então, será que Marte é totalmente vermelho e tudo mais? Então, o aluno, a partir disso, ele vai tirando algumas dúvidas que possam surgir. Até porque, pessoal, isso aqui, como eu falei, as imagens e as cores são fiéis às captadas pelas espaçonaves da NASA, que conseguiram, até hoje, explorar o nosso espaço. Tem enciclopédia sobre Marte, então fala, né, como a Terra, enquanto Marte é cercada de metade do tamanho da Terra, existem muitas similaridades. Marte tem uma superfície rochosa e gelo nas calotas polares. Os dias em Marte são somente 40 minutos mais longos que os dias da Terra. Então fala de inclinação também. É extremamente importante porque o seu aluno vai ter um contato visual. A astronomia precisa-se muito desse contato visual também. Então é extremamente necessário, né? Então, fala aqui também da questão da estrutura de Marte e tudo mais. Enfim, vamos visitar outros planetas. Tá. Temos Saturno, que está um pouquinho aqui, está um pouco mais distante do Sol. Então, vamos visitar. Vocês já podem ver também que o Netuno está tipo do lado, entre aspas, do lado, tá, gente? Isso é realmente um ponto de localização mesmo. Ok, então o aluno entende Netuno, Saturno, no caso aqui. Então, é extremamente interessante por conta dessa experiência visual e sonora, porque eu abaixei o volume aqui, pessoal, mas também no site, como vocês forem ver, vai ter experiência sonora. Então, tem a enciclopédia, a questão da estrutura e tudo mais. Então, já a partir desse ponto, eu queria avançar mais um pouco. Temos Netuno, Júpiter também, acabei pulando, tá, gente? Júpiter. Vamos para Júpiter. Visitar Júpiter. Tem as informações de enciclopédia, a questão de estrutura, pelo que até então a gente conhece, tá, pessoal? Então, são realmente fontes que são extremamente atualizadas. Dá até para ver Plutão lá, pessoal. É só clicar no planeta e explorar. Aquele está mais distante porque eu realmente coloquei. Plutão, bem pequenininho, tão distante, né? Então, questão de estrutura, como é interessante. Eu acho muito interessante essa questão das animações, dessa possibilidade de você realmente explorar de fato. Então, você deixa o seu aluno nesse sentido de explorar mesmo, de mostrar, de ver como é, tá faltando mostrar Urano, né, eu sei, e de experienciar, né, essa aprendizagem, é uma aprendizagem muito intuitiva, que o próprio aluno vai lá, claro, a partir de um roteiro do professor. O professor pode pedir para o aluno fazer, né, uma listagem dos planetas, de como eles estão dispostos no sistema solar e tudo mais. Vamos viajar para Urano agora. Teresina um pouco quente. Tem a questão da enciclopédia, novamente, de informações que temos até então sobre os planetas e que a gente pode explorar. Tem esse anel, Urano tem. Então, o aluno, realmente, bem distante do Sol. Temos a questão também de estrutura, né? Você conhece a estrutura de Urano, do planeta Urano e tudo mais. E outra coisa que eu também acho importante aqui, voltando para o sistema solar, que é o que a gente está explorando, né, a partir dessa ideia de explorar o sistema solar dentro das aulas de geografia para os nossos alunos com autismo. Tem outra coisa aqui que eu acho extremamente interessante,
que é essa possibilidade de rever ou de ver os eventos astronômicos. Eu vou mostrar aqui o eclipse solar. E aí o professor vai pesquisar, né? A partir de quando. Então, aqui embaixo, pessoal, para sermos mais didáticos, aqui embaixo tem a data, como vocês podem ver, 2023, 17 de agosto, porque eu infelizmente mudei sem querer, às 6 horas da manhã. Mas aí, o que o calendário fala é que em 14 de outubro de 2023, vai acontecer um eclipse solar. Tem como mostrar isso para os nossos alunos dentro do Solar System Scope, professor Leandro? Tem sim. Você vai clicar aqui na data, para vocês verem o tanto que a nossa tecnologia já está avançada, e vai avançar nos meses aqui. É realmente um calendário, você vai mudar. O evento acontece em 14 de outubro, eu estou olhando aqui porque eu anotei, tá, gente? Para não perder essa informação. 14 de outubro de 2023. Pronto, mudou já. Percebam que a nossa Lua já está aqui, ó, posicionada para ocorrer o quê? O eclipse solar. O que a gente tem? A Lua posicionada e o Sol ali, ó, para ela ser iluminada pelo Sol, e a gente vê todo aquele evento que acontece. Né? E o nosso aluno consegue ver como é que ocorre, né? Então, meu Deus, como é que isso ocorre, professor? Olha, aqui você consegue ver, né? Como é que ocorre o eclipse solar. E tem outro momento aqui, professor pessoal. No dia 28 de outubro, vai acontecer a questão do eclipse, acho que é lunar, se eu não estou enganado. Dia 28 de outubro. Ó, já que está a nossa Lua, tá aqui, ó. Percebam que ocorre o eclipse lunar. Então, o aluno ele consegue até diferenciar a questão dos eclipses. Quando é que é solar e quando é que é lunar. E outra coisa interessante também, que eu acabei de pegar agora, isso não estava no meu roteiro de apresentação, é que a partir dessas datas a gente consegue estudar, sim, as estações do ano, né? Principalmente no Brasil. Porque vai falar da questão da inclinação, pessoal. Ó, vou acelerar aqui o movimento de translação para vocês verem, por meses por segundo, ó, a Terra vai se inclinando. Então, a partir disso, a gente consegue estudar também as estações do ano, né? A partir dentro desse eixo que a Terra gira, né? A gente consegue fazer com que o nosso aluno compreenda como é que a nossa Terra está posicionada quando ocorrem os solstícios de verão, os solstícios de inverno. Enfim, é uma possibilidade gigantesca. Se a gente passar o dia inteiro explorando o Solar System Scope, a gente vai encontrar diversas abordagens. E isso entra na minha fala inicial aqui que eu falei, né? Que vai depender da sua necessidade, do seu conteúdo programático, né? E de como você vai querer adotar o Solar System Scope para o ensino da geografia. Então, eu mostrei algumas possibilidades dentro de alguns níveis de interação e tudo mais. E outra informação importante que eu gostaria de falar, que eu acho que vocês até perceberam durante a apresentação, é essa questão de comparação, para fazer com que os nossos alunos comparem os tamanhos dos planetas e também as distâncias, né? Porque pode ser que o aluno entenda que o planeta ele é do tamanho da Terra, por exemplo, Mercúrio é do tamanho da Terra. Na imagem a gente consegue ver claramente que não. Mercúrio não é do tamanho da Terra, Vênus também não. Então, existe essa questão de percepção de distâncias e de tamanhos. Então, essas foram as abordagens que eu e o professor Marcos apresentamos para vocês, queremos apresentar, é que os nossos alunos com autismo, ele consegue, né, ter essa possibilidade de aprender a partir de uma atividade individualizada, de, a partir dele mesmo, indo explorar o planeta e de compreendendo, até porque é uma experiência muito visual. Além de ser visual, ela é interativa, então ela engaja o aluno, ela motiva o aluno. Isso é o que a literatura já diz, a literatura defende. Então, foi basicamente isso. Se você tiver alguma pergunta de como podemos explorar, ou até mesmo uma sugestão, a gente pode ver aqui como é que a gente vai fazer para ver, né? Ó, vamos afastar mais um pouquinho aqui. Eu acredito que por enquanto, nessa primeira abordagem do Solar System Scope, a gente tem isso de estratégia. E é extremamente importante. Inclusive, eu e o professor Marcos, nos bastidores, nós estamos com um projeto de aplicação do Solar System Scope, porque a gente quer ver qual é a reação do nosso aluno. Porque no Brasil, segundo as pesquisas e o estudo da arte que eu e o professor Marcos estamos fazendo, que a gente está desenvolvendo um artigo sobre
sobre esse programa, porque a partir disso a gente vai criar as propostas pedagógicas e de práticas, né? A gente não encontra nenhum artigo, pelo menos pelo nosso estudo de arte, falando da aplicação do Solar System Scope dentro do ensino de geografia. Tem de astronomia, né? E tudo mais. Só que como é que a gente faz para estudar a geografia? Ainda não tem, mas é um trabalho que eu e o professor Marcos estamos desenvolvendo, e não vai ser um trabalho de revisão bibliográfica, vai ser um trabalho onde a gente vai apresentar as propostas, vai ensinar para o nosso professor como ele pode adotar isso em sala de aula e perceber as diferenças, as dificuldades que os nossos alunos vão ter, até porque a partir desse estudo a gente pode ter uma noção maior do que pode ser proveitoso do aplicativo e do que não pode ser. O professor Marcos pode entrar na live, para que ele entenda, né? Sim, os alunos, vocês podem participar fazendo questionamentos e tudo mais, mas tá girando aí, gente, ou a tela tá estática? Então, a partir disso, o nosso aluno ele consegue ter esse sentido de infinitude, de explorar. Aqui está passando um mês, porque eu não posso acelerar um pouquinho mais, ou posso reduzir também, né, para que se acompanhe os movimentos de rotação, de translação. Porque o aplicativo ele tem outras possibilidades, mas aqui eu quis apresentar, junto com o professor Marcos, apenas as possibilidades de aplicação para os alunos com autismo dentro do que a geografia né, tem para si, para ser ensinado em sala de aula na nossa educação básica. Então, se vocês tiverem algum questionamento, pode colocar, tá? E a partir disso a gente consegue, né, explorar melhor. Tá aparecendo para vocês a animação, né? Porque que eu estou vendo bem certinho. Mas enquanto o professor Marcos não se posiciona, eu vou explorando junto com vocês aqui, né? Deixa eu parar aqui essa questão do tempo. Pronto, voltamos para dia 21 de agosto, né? Que a gente está em dia 21 de agosto. É como a professora Alda falou mesmo. Tem essa possibilidade de explorar e fazer com que o nosso aluno compreenda, né? Porque essa questão ela é extremamente visual. Claro que existem conceitos mais abstratos, mas muitos dos nossos alunos não conseguem compreender, sabe? Tipo, porque são conceitos abstratos. Como é que eu vou falar para o meu aluno que está, por exemplo, agora que ele está tendo os primeiros passos na geografia, que a Terra faz esse movimento de rotação, que só por explicar, interessante, mas como é que isso na prática? É claro que existe o globo, né? Mas aqui é uma experiência mais visual para o nosso aluno, sabe? Aqui, ó, por exemplo, movimento de rotação, como eu já falei. Então, tem como se estudar os movimentos da Terra, tem como se estudar a questão dos fusos horários, que a Terra está girando e tudo mais, a questão dos eventos astronômicos, a questão dos solstícios, a questão das estações do ano, né? Até envolve também a questão da climatologia, e aí vai depender da abordagem do próprio professor. O tempo está girando aqui, gente, já está em amanhã, vamos parar, vamos voltar para o tempo real. Pronto, tempo real. E aqui tem outras funções que eu olha, eu ia até esquecendo de falar para vocês, de tanta ferramenta que esse negócio tem. Geolocalização. Vamos estudar coordenadas geográficas com os nossos alunos. É perfeito para o aluno estudar a coordenada geográfica. Por que ele consegue localizar? Porque esse também é um conceito muito complicado para se compreender. Eu falo sobre a minha experiência própria lá na educação básica, que eu não compreendia também. Mas depois, eu por fora mesmo, foi o que eu fui aprender. E aqui também você consegue ensinar os nossos alunos a questão também dos seus horários, né? Que está muito ligado à questão das coordenadas geográficas. E isso é extremamente interessante. Eu acho que minha única crítica nesse sentido de exploração aqui é porque não tem como ampliar. Porque essa não é a finalidade do aplicativo. Mas o professor consegue explorar. Por exemplo, peça para um aluno tal localizar aí no mapa onde é que está o Rio de Janeiro. Aqui já tem, ó. Então, é só clicar no Rio de Janeiro, tá aqui, ó, no mapa, seria nessa posição. E aqui tem as coordenadas geográficas. É extremamente importante, é um facilitador, é uma mão na roda, digamos assim, segundo o ditado popular, uma mão na roda para estudar, para compreender, até porque, como já foi discutido muito aqui pelo professor Marcos, já foi colocado, são alunos que precisam de experiências únicas, experiências individuais, experiências visuais, sonoras,
e para que ele também crie esse sentido, desenvolva esse sentido de autonomia. A gente está falando muito de alunos com autismo, porque essa é a temática da palestra, da aula. Mas isso daqui serve para todos os alunos, em diferentes níveis de dificuldades. E aí vai depender do papel do professor, né, para poder elaborar e fazer essa proposta didática. Professor Marcos, tem alguma consideração, alguma colocação? Cheguei. Não, mais só para finalizar, né? Já está finalizando, né? É isso, galera. Esse aplicativo aqui, ele é muito interessante. Eu não conhecia esse aplicativo, eu conheci por intermédio do professor Leandro, né? E aí ele estava apresentando, eu estava assim, achando muito interessante a forma como ele estava gesticulando o que pode ser trabalhado, o que não pode ser trabalhado, como é que pode ser trabalhado, né? E aí, como ele falou, o aplicativo ele está voltado direcionado para o aluno com TEA, justamente por conta da nossa temática, né? Mas necessariamente isso não é empecilho para que ele possa ser inserido para outros tipos de deficiência, né? Ou até mesmo para pessoas que não são deficientes, né? Então, para a galerinha da sala em geral. Eu acho que é isso, né? Sim, como eu falei inicialmente, né? Você pode abordar a partir da sua própria exploração. O que a gente trouxe foi sugestões, foram estratégias que podem ser adotadas a partir desse app. Eu coloquei aqui para ver como é que vocês estão vendo, né? Aparece um pouquinho de lag. Porém, pessoal, no aplicativo não tem lag alguma. É realmente tridimensional. É uma coisa assim que faz com que o aluno ele compreenda conceitos que, como eu falei, são abstratos, conceitos que necessitam de exemplos. E é tão mais interessante quando o aluno vai fazer, ele constrói essa aprendizagem, né? Agora é só aguardar a professora Bartira entrar na sala, que já estão procurando por ela. Certo. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, podem colocar no chat, tá? Que a gente está aberto a fazer essa exploração junto com vocês. Parabéns, Marcos, parabéns, Leandro, pela exposição muito didática, né? Com certeza sempre muito empolgado, Leandro e Marcos, né? E acho que é isso.